Olá, gente, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, né? Comigo tudo bem também, né? Estamos então iniciando mais uma revisão aí da nossa terceira aula, que foi semana passada, então, e depois nós vamos fazer a nossa aula atividade, certo? Lembrando sempre, pessoal, que eu tô aqui no chatzinho aqui junto do YouTube, aqui do ladinho de você, do ladinho direito aqui, a gente pode ir conversando, pode assistir o vídeo conversando, e posterior a gente vai estar lá no aplicativo Zoom, então, para que a gente volte a conversar algumas questões, algumas novidades que a gente tem para passar para vocês também. Certo, gente? Terceira teleaula, então, ela falou muito a questão da nossa disciplina que é Ética, Política e Sociedade, certo? Falou, então, da origem e finalidade da política, tá bom? Vou tentar abordar aqui para vocês de uma forma mais resumida possível a essa questão da origem da política, certo? Olha só, da questão grega, krasia, kratos, em grego é poder, arquia, arquia, em grego é origem, mono é um, oligoi é muitos, aristói, ariston são os melhores, demos é o povo. Então, quando a gente fala às vezes de democracia, o que é? É o poder que vem do povo, o poder do povo, né? Falando em democracia, por quê? Porque é o nosso atual regime político que vivemos, certo? Para que a gente inicie essa conversa, a gente tem que ter algumas definições aqui que a gente vai ouvir bastante a partir de agora. Polis, o que é? Polis eu já tinha conversado com vocês, acho que na aula 1, se não me falha a memória, que é cidade, entendida como a comunidade organizada, formada pelos cidadãos, no grego políticos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais. A polis é o que chamamos, ao estudarmos a Grécia Antiga, de cidades-estados. Certo? Comunidades, cidades, estados, é isso que fala a polis lá na antiga Grécia, certo? O termo política, ele é derivado do grego antigo, politeia, que indicava todos os procedimentos relativos à polis, ou estado, cidade, comunidade. Falando em polis é que a gente falou, conversa em comunidade. Então, eram todos aqueles procedimentos. Ali como a gente começa a falar e vivenciar e fazer um paralelo da antiguidade com agora da questão da política. Bem bacana, né? Vamos conversar então alguma coisinha então sobre a origem e finalidade da vida política. O regime político é a organização das relações estabelecidas entre governantes e governados. É, portanto, uma noção mais restrita que a de politeia, entre os gregos, que designava a organização da sociedade política na polis como um todo, compreendendo não só as relações entre governantes e governados, mas também o conjunto das relações econômicas e sociais, como a organização da família. Por exemplo, Aristóteles e Platão elaboraram 3 ideias políticas a partir dessa antiga experiência política: a que analisa a distinção entre regimes políticos e não políticos, a que causa a variação de regimes políticos e a de transformação de um regime político em outro regime político. De acordo com Marilena Chauí, ela explica essas 3 ideias aí, que são, primeiro, a distinção entre regimes políticos e não políticos. Só consideramos regime político se esse for instituído por um conjunto de leis reconhecido publicamente e sob o qual todos estejam sujeitos, mesmo os governantes. Ter ou não um corpo de leis nos leva à ideia de regimes políticos legítimos e ilegítimos. Um regime legítimo é aquele que, além de atuar na legalidade, também é justo. As leis são feitas à luz da justiça. Quando a lei é injusta ou quando o regime é contraditório, a lei estabelecida, temos um regime ilegítimo, ou seja, ilegal. Certo? 2. A de causa da variação de regimes políticos. Aristóteles atribuía a variação dos regimes políticos a 2 fatores principais: a natureza do povo e a extensão do território. Foram os filósofos gregos que legaram para o Ocidente a ideia de regimes políticos naturais. E o terceiro, então, a transformação de um regime político em outro, a partir de mudanças econômicas, tais como
diminuição do número de riscos e aumento do número de pobres, ou o inverso, e também como resultados de guerras, conquistas de novos territórios com suas populações, os regimes políticos se transformam, certo? Então essas três ideias aí colocadas a respeito de Platão e Aristóteles, que é muito importante para a formação política, então, do mundo. A política tem como objetivo concretizar a vida justa e feliz, uma vez que isso significa que a vida propriamente humana é digna de seres livres, então é indissociável da ética. Para os gregos, a ética existia inserida na comunidade política. A polis, ou comunidade dos iguais, era a realização mais elevada da essência humana para os gregos antigos. O objetivo da política era alcançar a justiça, compreendida como a concórdia, obtida pela discussão pública de interesses contrários e de opiniões. Através do debate entre os opostos, garantia-se expor argumentos antagônicos de forma persuasiva, o que deveria conduzir à vitória daquele interesse que fosse mais bem argumentado, sendo então aprovado pelo voto da maioria. Olha só que interessante, gente. Segundo Marilena Chauí, lá em 2012, ela coloca que a única maneira de realizar mudanças na ordem política sem destruição é o debate, a fim de se chegar ao consenso, isto é, a expressão pública da vontade da maioria obtida pelo voto dos cidadãos reunidos em assembleia, que nada mais é o que acontece atualmente, né, pessoal? Origem e finalidade da política. Bom, então, os sofistas, eles colocam que a política é uma construção circunstancial, da circunstância, certo? Platão já identifica a justiça no indivíduo com a justiça na polis, ou na cidade. E Aristóteles coloca que o homem é, por natureza, um ser político. Ele não consegue viver sozinho. Sua felicidade está na polis, está na sua cidade, na sua comunidade, certo? Os regimes justos e os regimes corrompidos ali na tabelinha de baixo, pessoal. Regimes justos, politeia, monarquia e aristocracia. E os regimes corrompidos ou degenerados, entra aí a questão da democracia, da tirania e da oligarquia, certo? A causa da variação dos regimes, o que é? É a índole do povo e a extensão territorial, ou seja, o tamanho das polis, das cidades, né? Povo de iguais e livres em território pequeno é a politeia, e o povo obediente em território grande, a melhor coisa, o melhor regime é a monarquia, então, naquela época, certo? Platão, Aristóteles e o homem político. Para Platão, um homem justo é um homem virtuoso, sendo que a virtude é o domínio da razão sobre a cólera, rancor, ódio e o desejo. Cólera que nesse sentido não é a doença aquela que a gente contraía. Não, pessoal. Cólera é a questão do rancor e do ódio. É aquele cuja alma racional, fundada na vontade e no pensamento, consegue ser mais forte do que as outras duas almas. Dessa maneira, impõe a alma concupiscente a virtude da temperança ou moderação, e a alma colérica a virtude da coragem, que deve controlar a concupiscência. A justiça ética seria obtida através da hierarquia das almas. A alma superior domina e se sobrepõe às almas inferiores. Para Platão, o que é o homem político. Já para Aristóteles, há dois tipos de justiça na polis. A justiça distributiva, relacionada aos bens econômicos partilháveis, e a justiça participativa, relacionada ao poder político participável. Foi em Aristóteles que pode-se refletir sobre a seguinte pergunta: por que uma cidade é injusta quando há diferença entre ricos e pobres?
O objetivo da justiça distributiva para Aristóteles é o de igualar os desiguais, através da distribuição desigual dos bens, para dar a todos o que lhes é devido como seres humanos. Olha de quando vem essa discussão do igual e desigual, lá da época já de Aristóteles, com a formação, então, com a ideia de como o homem seria político, do homem político, certo? Platão, Aristóteles e o homem político. Platão e Aristóteles deixam um legado importante para as teorias políticas, que vieram depois deles a participar de duas maneiras de conceber a qualidade justa da cidade. Platonicamente, essa qualidade depende das virtudes do dirigente. Então, Platão coloca a questão das virtudes de quem está comandando a cidade, certo? E Aristóteles, ele coloca das virtudes das organizações, das instituições, das cidades, certo? Essas as duas colaborações importantes, legados importantes que Platão e Aristóteles deixaram, então, para as teorias políticas, que vieram, então, posteriormente até os dias atuais. O direito divino de governar e o realismo político. Não podemos deixar aqui de falar de Santo Agostinho e o direito divino de governar, certo? Acho que é o item 3.3 de vocês, acredito, isso aqui lá do livro, tá? A função política, ela não deve se limitar a resolver problemas de ordem material. Deve também direcionar seus esforços para favorecer aos cidadãos da cidade terrena condições para alcançarem a cidade celeste. Vamos entender um pouquinho melhor agora. Olha aqui, ó. O pensamento agostiniano, ou seja, de Santo Agostinho, sobre a política, está fundamentado na transcendência do homem. A política para Santo Agostinho se articula com a teologia, na qual guarda todas as esperanças. Dessa forma, para ele, a política tem função específica na cidade terrestre e é importante, já que promove e prepara para a cidade celeste. São filosofias, são pensamentos. Santo Agostinho tinha essa ideologia, pessoal. Maquiavel, ele já tinha o realismo político na sua grande obra O Príncipe. Vamos ver o que diz ali, ó. É necessário a um príncipe para se manter no poder que aprenda a ser mau e que se valha ou deixe se valer-se disso, segundo a necessidade. Obra, então, de Maquiavel, O Príncipe, muito importante. Maquiavel, ele altera a noção da virtude política. Passa a ser considerada como a capacidade e a astúcia para se moldar às circunstâncias e aos tempos, como ousadia para reconhecer e aproveitar a boa ocasião, e força para não ser levado pelas más. Entre Agostinho e Maquiavel, nós temos a seguinte diferença lá no item direito divino de governar. Agostinho, ele apresenta o sentido social e teológico da política, quando descreve a função que precisa ser exercida, visando o presente e também a eternidade. Já Maquiavel mostrou que a virtude do governante aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter, e na capacidade que tiver fortuna para enfrentar as ocasiões adversas, certo? Esses dois sentidos, então, que Agostinho e Maquiavel eles apresentam, então, nessa questão do direito divino de governar. Passamos, pessoal, da parte política para o nosso último tópico da revisão, que seria a questão do iluminismo e a política no século XIX, que foram basicamente colocadas por três filósofos muito importantes: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, certo? Hobbes, no estado de natureza, prevalecem interesses egoístas, há insegurança e medo, instaura-se a sociedade civil. Rousseau, no estado de natureza, o homem vive em paz e em harmonia. Os contratos sociais geram todas as formas de corrupção. John Locke, no estado de natureza, cada um é juiz em causa própria. Risco das paixões e parcialidade, necessidade de um contrato social, direitos naturais não desaparecem, subsistem
para limitar o poder do Estado. Vamos ver um a um dos pensadores agora. No século XVII, a concepção de Hobbes indica que, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em constante luta. É a guerra de todos contra todos. Imagine como o medo invade esse estado de natureza, principalmente o medo da morte violenta, buscando se protegerem mutuamente dos homens. Mutuamente, os homens cercaram as terras e inventaram armas, concepção de Hobbes. Já no século XVIII, a concepção de Rousseau, que mostra que, em estado de natureza, os homens viviam num cenário idílico, ou seja, isolados nas florestas, usufruindo da natureza, sobrevivendo apenas com o que ela lhes oferecia, sem lutas e discórdias, usando o canto, o gesto e o grito para se comunicar de forma benevolente, ou seja, o homem livre. Já Hobbes coloca que os homens tinham que cercar as terras e inventaram as armas, então estavam praticamente, eles não eram pessoas livres, então são dois pensamentos já distintos, certo? E o Locke defende que a organização das leis e do Estado deve ser feita com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos naturais, ou seja, a proteção da vida, da liberdade, da propriedade de todos. Essa é a única razão de ser de um governo. Locke já pegou no seu pensamento e praticamente misturou um pouquinho, né, com o que dizia Hobbes e Rousseau, e colocou ali essa questão, então, de realmente organizar o Estado através de leis, certo? E Marilena Chaui, em 2012, ela coloca a questão do iluminismo e a política do século XIX, indicando que a passagem do estado da natureza à sociedade civil dá origem ao contrato social. Graças a um pacto social, as pessoas concordam em renunciar à liberdade natural e à posse natural de bens e armas, transferindo a um terceiro, o soberano, o poder para criar e aplicar as leis. Chega então o contrato social, gente, que é onde vai organizar realmente toda a política e toda a sociedade em que vivemos. Certo, pessoal? Que eu tinha para vocês de revisão da aula 3, mais ou menos os tópicos que o professor colocou para vocês, que a gente viu no livro, seriam esses. Claro que cabe todo um aprofundamento de vocês em realmente avançarem nos estudos nessas questões, tá bom? Vou fazer a aula atividade 2 com vocês, não esquecendo, estou aqui no chatzinho, só chamar, dar uma boa noite aqui para nós, aqui a gente vai conversando, em seguida aqui a gente já abre o Zoom, lá o aplicativo Zoom, para a gente conversar, tem bastante novidade para que a gente converse e passe para vocês, tá bom, pessoal? E tirar as dúvidas também de vocês, é claro. Vamos para número 1? Então vamos lá. Segundo Marilena Chaui, podemos fazer a distinção entre o uso vago e generalizado da palavra política e um outro, mais específico e preciso, que fazemos quando damos a ela 3 significados principais e interrelacionados. O primeiro, o significado de governo compreendido como administração e direção do poder público sob a forma do Estado. A política, neste sentido, está ligada à ação dos governantes, que a partir de sua autoridade dirigem a sociedade organizada em Estado e também as ações da coletividade em apoio ao mesmo, contrárias à autoridade governamental. 2. O segundo, é o significado de atividade realizada por especialistas, dentre eles os políticos, que pertencem a um tipo de organização sociopolítica, os partidos políticos. Os políticos são nossos representantes, são os que fazem política, ou pelo menos deveriam. 3 ao terceiro, o significado derivado do segundo sentido, que é de conduta duvidosa, repleta de interesses particulares, disfarçados e quase sempre contrários aos interesses gerais da comunidade e conseguidos, por meios ilegítimos ou ilícitos. A desconfiança pode referir-se tanto aos atuais ocupantes dos postos e cargos políticos,
quanto a grupos e organizações que lhes fazem oposição e pretendem derrubá-los, seja para ocupar os mesmos postos e cargos, seja para criar um outro Estado, através de uma revolução socioeconômica e política. Terceiro, é bem isso que acontece mesmo, né, gente? Leia o trecho a seguir e preencha as colunas. O primeiro sentido se refere a algo geral, que envolve a sociedade como um todo, definindo costumes, regras, leis, garantindo deveres e direitos, propiciando espaços para que a comunidade conteste, reivindique. O terceiro sentido afasta a política à distância de nós, revelando-se como algo ruim, maléfico e perverso para a sociedade. A divergência entre esses sentidos é criada pelo segundo significado, isto é, aquele que limita a política à ação de especialistas e profissionais, no caso, os políticos. Então, aqui formando aqui o quebra-cabeça quase aqui desse texto aqui, a alternativa correta é a letra D, pessoal. Muito importante essa aqui, ó, essa definição que a Marilena Chauí acabou dando para vocês nessa questão aqui, é bem bacana mesmo, certo? A alternativa correta é a letra D. Número 2. Para Platão, os homens são dotados de 3 princípios de atividades, 3 almas, e também a polis tem uma estrutura tríplice, composta de 3 classes sociais. Considerando essas visões de Platão, avalia as afirmações como verdadeiro ou falso. Alma intelectual ou racional é a que se volta ao conhecimento, que pode ser sob a forma de opiniões e percepções obtidas pela experiência, como também sob a forma de ideias verdadeiras contempladas pelo puro pensamento. Com certeza, bem isso aí sobre a alma intelectual e racional, tá? Classe econômica dos proprietários de terra, artesãos e comerciantes garante a sobrevivência material da cidade. Sim, naquela época sim, era isso que realmente se falava da classe econômica. Classe dos magistrados garante o governo da cidade sobre as leis. Já está dizendo o nome, magistrados, né? Garantir a lei. Alma colérica ou irascível. Lembra que eu falei para vocês lá, citei bem no início lá da revisão essa questão de Platão? Ao reagir à dor, nos protege contra as agressões dos outros humanos e também no meio ambiente, certo? Então essas classes e essas almas aí foram colocadas por Platão. Então todas as alternativas são verdadeiras. A alternativa correta é a letra E, pessoal, tá bom? Vamos para 3 então? Vamos lá. Leia as asserções a seguir. Na concepção agostiniana, o exercício da função política abrange a pessoa humana inteira, tomando seu corpo e alma. Santo Agostinho traça um caminho teológico para aqueles que se sentem chamados a exercer cargos de governo, porque defende que o objetivo relativo da política é garantir a tranquilidade, a ordem e o bem comum de todos os cidadãos. Tais bens são necessários, porém não são absolutos. Uma vez apoiado em Deus, pode promover a paz por excelência, que para Agostinho só experimentariam aqueles que usufruem de Deus. Tanto a assertiva 1 como a 2 estão corretas. E a 2 está justificando sim a primeira, está complementando a primeira. Né? Falamos de Santo Agostinho e a questão do poder político divino. Né? Então a alternativa correta aqui é a letra A, certo? Quarta e última questão, gente. Olha só que bacana essa aqui, ó, de Jean-Jacques Rousseau, certo? Jean-Jacques Rousseau, lembra que eu falei para vocês que ele via assim o homem como um ser livre. E vamos de encontro a isso então, olha só. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que ele quer dizer com isso? Avalie as afirmações a seguir. Antes da gente complementar essa aqui, eu vou ler para vocês aqui o trechinho do livro que fala então sobre esse dizer. Olha o que ele quer dizer com isso. Em 1755, Rousseau elaborou a teoria do bom selvagem, apontando
que o homem por natureza é bom e livre. E é na sociedade que a maldade humana tem suas raízes, já que a organização social impõe a tirania, a escravidão, a servidão, com leis que privilegiam as elites dominantes em detrimento dos mais fracos. Essa é a fórmula que estabelece a desigualdade entre os homens na vida social. Rousseau faz uma crítica contundente e objetiva contra a sociedade moderna, contra a exploração do homem pelo homem. Para ele, o homem possui uma natureza boa e é corrompida pelo processo civilizador. Rousseau criou o mito em torno da figura do bom selvagem, o ser humano em seu estado natural, não contaminado por constrangimentos sociais. Como uma idealização teórica, não pretende negar as conquistas da civilização, mas indicar possíveis caminhos para conduzir os homens à felicidade. Então, nessa questão, vamos avaliar as seguintes afirmações. 1. Que as conquistas da civilização precisam ser negadas para novamente criar a possibilidade do homem ser bom por natureza? Claro que não. Tudo aquilo que a gente leu não se encaixa essa alternativa. 2. Que o homem possui uma natureza boa. Rousseau ressaltou a figura do bom selvagem, encontrado na época do descobrimento do Brasil, para comprovar na prática que esse tipo de homem já existiu, que na sociedade moderna o homem tem a chance de se livrar dos ferros que o prendem, graças à superação da exploração do homem pelo homem. Incorreta também, pessoal. 3. Que o homem possui uma natureza boa. Sim. Que é corrompida pelo processo civilizador. Sim. Rousseau criou o mito em torno da figura do bom selvagem. Sim. O ser humano em seu estado natural, não contaminado por constrangimentos sociais. Falou tudo isso. Como uma idealização teórica. Esta está correta e acredito que seja a única. Vamos ver a 4. Que o homem nasce pecador e que apenas a crença em Deus, com firmes propósitos, poderá livrá-los dos ferros, tornando-o então livre. Não é teoria de Rousseau, certo? Então a alternativa correta é a alternativa número 3. Somente a alternativa 3 é a única correta e a letra correta é a letra A. Então, a única alternativa correta, nós temos somente a 3. Certo, pessoal? Chegamos então ao fim então dessa pequena revisão da terceira teleaula, certo? Fizemos a aula atividade 3, daqui a pouquinho vocês vão assistir a teleaula 4, semana que vem a gente vai fazer a aula atividade 4 juntamente com vocês, né? E depois nós temos muitas informações lá no Zoom também. Estamos terminando o chatzinho aqui com vocês, aqui já vamos pular lá para o Zoom, certo, pessoal? Queria agradecer a presença de todos, espero vocês lá então no Zoom para a gente conversar. Fiquem com Deus e até mais.